Nós estamos aí projetando, planejando fazer uma gravação em que nós não tenhamos mais esse tipo de problema, tá? Deixar tudo certinho, tudo direitinho, para quando chegar na hora certa, no dia certo, entrar sem problema, mesmo que eu esteja viajando, mas vou deixar gravado para colocar no ar. Estou combinando aí com o Cláudio, combinando aí com o Eduardo, lá de Cotim, para ver se nós fazemos isso e modernizamos a nossa transmissão, né? Na verdade, é isso que nós queremos fazer, modernizar a nossa transmissão em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, gente, 17 horas em ponto, mais um minutinho, passou um minuto. Então vamos lá e dar início. Temos aí algumas poucas pessoas, mas o meu negócio aqui, se vier uma pessoa só, eu prego do mesmo jeito, ensino do mesmo jeito, com muita alegria e prazer no meu coração, porque amo ensinar a palavra do Senhor. Cláudio chegou também. Shalom, Cláudio. Graças a Deus está aí firme e forte. Então vamos orar ao Senhor e vamos dar início à nossa palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua HaMashiach. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, Te rendemos graça de todo o nosso coração. Te louvamos, meu Pai, pedindo a Ti graça e misericórdia, principalmente a Tua ajuda nessa tarde, Pai amado, de segunda-feira. Eu peço a Tua ajuda especial, que venha sobre mim a unção para ministrar essa palavra, que venha revelação, entendimento, conhecimento, Pai amado, para que eu possa ministrar segundo a Tua vontade e para que edifique o Teu povo. O Teu povo seja edificado na palavra, essa palavra de fundamento, a força, que é uma coisa extraordinária, que muita gente não consegue entender nem alcançar, mas Tu tens me dado graça, Pai amado, e tenho certeza que nesta tarde Teu Espírito será derramado sobre a minha vida, para que eu possa ministrar com sabedoria, com conhecimento, com autoridade, para que o Teu povo que vai nos ouvir e aqueles que vão receber através do compartilhamento sejam também abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória dessa transmissão pertence a Ti, não a mim, pertence a Ti, porque esta palavra é Tua, Senhor, não é minha, é Tu, e por isso é o Teu nome que será glorificado e exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome poderoso do Senhor. Na nossa última transmissão nós terminamos, irmão, falando sobre a força extraordinária de Jesus Cristo, né? O poder extraordinário da força do Senhor no ser humano. Não é somente nos cristãos, não, é no ser humano de modo geral. A força não é restrita, não é colocada somente para atuar nos evangélicos, nos cristãos, não. A força do Senhor opera tanto no ser humano, como em toda a natureza, como em todos os lugares do mundo, do planeta. A força do Senhor atua de forma poderosa, né? E uma força tão extraordinária que a própria natureza depende da força de Deus para se manifestar. E às vezes se manifesta de forma extraordinária, mostrando às vezes até a face da ira do Senhor. Quando o cálice da ira de Deus se enche, ele se manifesta e a própria natureza também é envolvida nessa demonstração de força do Senhor, né? Você, quando assiste um tsunami desses que aconteceram, por exemplo, na Indonésia, né, alguns anos atrás, ou de Tóquio também, não, em Tóquio não, desculpa, não foi em Tóquio, foi no Japão, no norte do Japão também, né, que foi uma coisa devastadora. Como é que o mar tem uma força sobrenatural, de vir arrastando tudo que encontra pela frente, carros, navios, casas, prédios, tudo. É tremendo esse negócio, né? E é interessante porque na Bíblia a gente vê a força das águas que são demonstradas pelo Senhor, né? Um exemplo maravilhoso é quando Moisés estava lá num lugar chamado Pi-Hahirote, ou Pierrot, que na frente tinha o mar, do lado tinha um paredão gigantesco, um monumento gigantesco lá, chamado de Baal-Zephon, que era um deus egípcio. E indo pela estrada, pelo caminho, vinha lá o exército do Egito, pronto, preparado para pegar os judeus e matar todos eles. Mas aí manifesta-se a força do Senhor, coisa extraordinária, porque de repente, quando ele toca no mar, quando Moisés toca no mar com o cajado, o mar se abre e deixa assim uma trilha para eles passarem, e passou ali mais de 3 milhões de pessoas ali,
E é interessante você notar que quando Moisés chega do outro lado, é uma coisa tão profunda que a Bíblia diz assim, vamos ver se eu pego aí para vocês. Tá, Êxodo capítulo 14. Então Moisés, depois de passar, hein? Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar. A sua mão sobre o mar. E o mar retomou o quê? A sua força. Deus retirou a força do mar para que se abrisse e o povo passasse a pé enxuto. Quando os soldados egípcios entraram atrás, Moisés levanta a mão, o mar retoma a sua força ao amanhecer e os egípcios fugiram ao encontro de Senhor. Morreu todo mundo afogado no mar, porque o mar retomou sua força, se fechou e matou quem estava lá perante ele, né, diante dele. Então é a força na natureza e essa força é divina, vem do Senhor, né? Então nós falamos isso e terminamos explicando que quando o Senhor Jesus fala que é a luz do mundo, nós explicamos aquele negócio de que Deus, quando criou o mundo, ele disse, haja luz, né? Embora o verbo que fala, o verbo haver, ele dá a conotação de ser ou haver. Então, o Senhor poderia ter falado, seja luz. E se ele falou seja luz, estava falando com alguém. Esse alguém, segundo João capítulo 1, versículo 1 em diante, era o próprio Yeshua, que estava ali, porque a Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele, foi feito por ele, através dele, para ele. Então, é muito provável, claro, que Yeshua estava junto com o Pai na criação e tudo foi feito através dele. Por isso, quando você disse, seja a luz, está falando que Yeshua, você vai ser a luz do mundo. E efetivamente, quando ele vem à terra, que começa a ministrar, um dia ele ministrando, ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele fala para os próprios cristãos também, né? Vós sois a luz do mundo. Então, ele é a luz do mundo e nós também somos a luz do mundo, porque ele foi embora e nos deixou aqui brilhando intensamente. No final do estudo de hoje, eu vou te mostrar por que nós brilhamos hoje. Se ele foi embora, da onde vem a nossa luz, como é que se forma a nossa luz. E terminei explicando aquela situação do poder extraordinário da luz. Essa luz que nós estamos falando aqui, quando o nosso Deus disse seja luz, não estava se referindo de modo nenhum ao sol, à força do sol, dos astros, porque os astros foram criados no quarto dia, então no primeiro dia não tinha nada. A única coisa que tinha no primeiro dia era as trevas que já estavam lá, né? O mundo era um caos tremendo, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e as águas também estavam lá, e o Espírito Santo também lá sobre a face das águas. Então vem, seja a luz, aí de repente há uma luz, e o Senhor separou, ó, trevas para cá e luz para cá. Quem vai dominar é a luz é o reino de Deus, né? Na Bíblia, as trevas são chamadas de império. Império é menor do que um reino. Império é o fruto de um imperador que tenta formar o seu reino, mas não consegue, então fica só como um pequeno império mesmo. Mas o reino não, o reino domina, o reino tem soberania, o reino tem autoridade, o reino governa, o reino manda. Então a luz sempre será superior às trevas. Por isso que Jesus Cristo é a luz do mundo, né? Expliquei daqueles vários raios que tem a luz, mas o que interessa para a gente é saber pelo menos 3 que qualquer leigo pode tomar conhecimento, né? Qualquer leigo pode saber. Então por isso nós falamos daqueles 3 raios. Flávia, só pedir para desligar aqui que está atrapalhando aqui o som aqui do microfone. Deixa eu desligar aqui um instante. Pronto, está resolvido, graças a Deus. O vento está atrapalhando o som do microfone. Então eu falei sobre aqueles 3 raios que tem na luz, né? Tem vários, porém 3 se apresenta diretamente a nós, qualquer leigo lê. O primeiro raio é aquele que produz a luminosidade, que ilumina. Onde tem fogo tem luz, onde tem luz tem claridade. Onde está Jesus, tudo é claro, tudo é transparente, tudo é verdadeiro. Então, o primeiro raio principal que atua sobre, para destruir as trevas, é o raio que ilumina. Quando o raio ilumina, as trevas desaparecem. A Bíblia diz que a luz dissipa, destrói as trevas. Onde a luz acende, onde a luz chega, onde a luz está, não tem de jeito nenhum
a situação de trevas, né? Paz, apóstolo Joaquim, graças a Deus, está junto com a gente aí, lá de Aparecido, Joaquim Braz, graças a Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, a luz termina com as trevas. Onde tem luz, não tem trevas. Por isso, o cristão não vive nas trevas, vive na luz, né? O segundo raio é aquele que produz o calor, esquenta, produz uma caloria muito forte, muito grande. Essa caloria nos dá vida, né? Nós não ficamos na frieza das trevas, na geleira das trevas. Nós temos o calor que nos fortalece, né? O pessoal que é criado em roça, que é criado até mesmo na cidade grande, né? Hoje eu não sei se fazem mais isso, porque hoje tudo é eletrônico, tudo é cheio de fio para lá e para cá. Mas eu me lembro do meu tempo, mesmo quando eu era recém-nascido, a minha mãe dizia que eu era levado ao hospital para tomar banho de luz. Esse negócio de banho de luz é esse? É a fraqueza, então aí botava a gente num bercinho, parecendo uma incubadora, né? E ali esquentava. Os pintinhos que as pessoas criam nas granjas, né? Quando tá frio, quando o pintinho tá meio fracotezinho, aí bota uma lâmpada ali onde os pintinhos, então eu não sei o nome daquilo, mas tem um cercadinho ali que tá cheio de pintinho ali, um empurrando o outro, e bota uma lâmpada forte ali. Aquele calor daquela lâmpada dá vida para os pintinhos. Eles se fortalecem com aquilo. Olha, porque Jesus é a luz do mundo, a presença dele nos fortalece. Ilumina a nossa vida, dirige a nossa vida. É uma lâmpada que nos guia pelo caminho. É uma luz que ilumina o nosso caminho, nos fortalece com o seu calor. Mas aí vem o terceiro raio, que é o terceiro raio, que é o da energia, da fortaleza, da força. Eu dei aqui o exemplo do trem Maria Fumaça, né, que todos nós conhecíamos, né, quando existia. Talvez em algum lugar por aí exista ainda, mas existe aí que quando tinha um maquinista e um foguista. O foguista era aquele que pegava madeira para botar no forno do trem, né, pro trem, né, quando se apagasse o fogo, o trem parava. Né? Mas quando tem fogo ali, tinha energia. E olha que aquela energia daquele fogo ali, naquela lenha queimando, arrastava uma locomotiva com 4, 5, 10 vagões ali de ferro pesado, mas a energia movimenta um trem. Olha como é que imagine a força da nossa vida. Que coisa linda, coisa poderosa, coisa maravilhosa. Então, é baseado nisso que nós falamos da força do Senhor. E nós vamos ver aqui muitas coisas ainda sobre a força, porque, olha, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O Senhor é poderoso, o Senhor tem armas poderosíssimas, o Senhor é soberano, nosso Pai é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele pode apenas com uma palavra criar alguma coisa. Ele, enfim, ele é infinito, é ilimitado, né? A nossa mente não consegue entender tudo a respeito do Senhor. Nós entendemos apenas algumas pequenas partes, né? Mas é uma coisa curiosa, porque apesar de ser poderoso, apesar de poder fazer milagres a hora que ele bem entender, tem horas que ele não faz o milagre do jeito tradicional, vamos assim dizer, né? Mas tem hora que ele usa a força. Olha que coisa interessante, porque para tirar o povo do Egito, o Senhor não fez milagre aqui, milagre ali, não. Ele só fez, a Bíblia diz que ele tirou com força, tirou o seu povo do Egito com força e mão forte. Ele forçou, ele foi lá e mandou Moisés convencer, você vai falar, porque ele vai ceder, ele vai ter que ceder. Mostra a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, mas ele vai ter que entender que nós temos força. Por que Deus fez isso? Por que o Senhor não simplesmente não foi lá e matou Faraó, matou a liderança toda do Egito e abriu os portões e mandou sair? Poderia ser fácil para ele. Poderia chegar lá, olha, a cúpula governante do Egito vai morrer hoje, vai dar um ataque cardíaco, todo mundo morre, todo mundo, e esses portões vão se abrir, vou desfazer os comandantes militares e todo mundo vai correr e o meu povo vai sair numa boa, né? Mas não, o Senhor não fez isso. Ele mandou lá conversar, eu vou mostrar para você que tem força. Por que precisava disso? Porque no momento em que ele está dando a demonstração de força, preste atenção nisso, porque isso é importantíssimo. No momento em que ele está dando uma demonstração de força, ele está dando uma demonstração de força para os inimigos, dizendo, eu sou a força, eu sou a fortaleza, a força é minha, não é de vocês.
Toda a força do mundo, seja da natureza, seja humana, seja espiritual, a força é minha, é um fundamento do meu reino. Eu, quando implantei o meu reino, eu fiz com que houvesse o fundamento da força. Então, o meu reino, além do poder, além da autoridade, além do governo, além da unção, além da adoração, além da sabedoria, além da riqueza, além da santidade, além disso tudo, do louvor, da unidade, além disso tudo, ainda é o reino da força. Ninguém tem mais força nesse universo do que o reino de Deus. Bem, mas ao mesmo tempo que dava uma lição para os inimigos, para os egípcios, estava dando também uma lição, um ensinamento para o seu povo que estava ali há 400 anos trabalhando para o Egito. Aquele povo que até então tinha certas limitações no contato com Deus, de repente o Senhor aparece e mostra para eles, convence eles, não apenas que é um Deus milagroso, que faz milagre aqui e acolá, mas principalmente que é um Deus que tem a força. Ou seja, eles saíram dali sabendo, olha, vamos sair do Egito. O Egito é uma terra poderosa, o Egito é um país tremendo, era o maior país daquela ocasião, daquele momento, era uma das potências mundiais, né? Lá no Oriente Médio, não tinha o Ocidente ainda. Então era uma potência tremenda. E de repente aquela potência tremenda, que era uma fortaleza, um exército muito bem armado, uma cavalaria muito bem armada, exército com carros, olha, era tremendo. Realmente o Egito botava para quebrar, né? Porém, aparece o Senhor e disse, bom, vocês têm tudo isso, eu vou mostrar para vocês que eu tenho mais força do que vocês. E aí o povo de Israel, quando viu Deus operando com força, olha, o nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é fortaleza. Eu quero te dizer, meu irmão, você que está assistindo hoje, você está ouvindo essa live hoje, que esse Deus que operou lá no Egito, dando demonstração de força para os inimigos e para os seus filhos, né, para Israel, esse é o mesmo Deus de hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Hoje você, quando está atribulado, quando você está passando por dificuldade, quando você está passando por um momento de adversidade, um momento negativo, por que você se entrega? Por que você se abandona? Por que você se deprecia? Por que se deprime? Por que se diminui? Porque acha que não vai ter solução? Porque acha que não vai ter jeito? Escuta, o Deus é o mesmo. É o mesmo Senhor que operou no Egito, operar na tua vida individual, na tua vida particular, na tua vida pessoal. Então o Deus que tirou quase 3 milhões de pessoas de dentro de um país, não pode tirar você da tua luta, da tua tribulação? Claro que pode. Confia nele. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus, é o Deus da força. Então isso nós estamos tentando explicar aqui e vamos ver se a gente consegue fazer com que você entenda perfeitamente como opera essa força hoje em nossos dias, em nossas vidas, em nossa igreja e nosso povo. E, de modo geral, vamos tentar entender quando é que nós temos a força e quando é que não temos a força. Amém? Eu vou ler para vocês o versículo aqui que foi dito por um homem de Deus, muito abençoado no Antigo Testamento, que decidiu trazer para si uma incumbência muito forte, que foi voltar para Jerusalém quando estava destruída, os muros destruídos, tudo destruído, pediu uma permissão ao rei, e o rei concedeu a permissão, o rei da Babilônia concedeu uma permissão para que ele fosse lá reconstruir, restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. E ele foi. Houve perturbação, houve dificuldade, apareceu um tal de Tobias, Sambalate, outros mais que vieram perturbar ele, mas ele continuou fazendo muro, continuou levantando as casas, continuou levantando, tudo foi restaurando tudo. Enquanto isso, ele aproveitava e também ministrava a palavra. Às vezes ele botava as pessoas sentadas de manhã até a hora do almoço, ministrando palavra, porque aquele povo que foi para lá, que foi ajudar lá, aquele povo viu a cidade destruída. Eles vieram do cativeiro, eles já tinham sido dominados por uma nação estrangeira, vieram do cativeiro para reconstruir Jerusalém, então voltaram abatidos, entristecidos, sem saber o que fazer, e começaram a trabalhar, e foram trabalhando, e levantando, e Neemias, juntamente com Esdras, forçando, falando da palavra, e com os vamos construir, e foram construindo até que chegou o dia que terminou a construção, e a palavra funcionando. De repente a palavra confrontou todos eles, confrontou todo o povo, disse, realmente, então nós somos pecadores. Nós então estamos perdidos,
Porque se tudo isso aconteceu pela nossa culpa, se fomos para o cativeiro pela nossa culpa, nós pecamos, nós erramos, nós estamos perdidos, nós entristecemos ao Senhor. Ele não está alegre conosco, ele está aborrecido, está chateado. É capaz de destruir a cidade novamente, é capaz de vamos voltar para o cativeiro. Eles pensaram o pior possível. Porque quando uma pessoa está na tribulação, na adversidade, quando está na prova, só pensa o pior. Quando uma pessoa está atravessando um momento crítico na sua vida, um momento em que nada dá certo, falta dinheiro, falta emprego, falta trabalho, falta saúde, falta isso, falta aquilo, falta alegria, olha, tudo vai mal. De repente a pessoa, realmente eu estou errado, realmente eu estou em pecado, realmente está me acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é. Mas preste bem atenção, porque esse povo foi confrontado pela palavra. E a palavra sempre nos confronta, porque Neemias, além da construção, além do trabalho físico, além do trabalho dos pedreiros, dos carpinteiros, todos eles, ele também ministrava a palavra. A palavra não foi deixada de lado. E foi a palavra que os confrontou. Então, quando a palavra os confronta, eles então ficaram entristecidos. Por quê? Porque a palavra diz, vocês são pecadores. E aí, eu vou ler o versículo para vocês aqui, qual foi a palavra que Neemias liberou para eles. Olha só, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque, aí vem a frase que fecha tudo, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse é o segredo. Esse é o segredo da força do Senhor. A alegria dele é a nossa força. Há uma outra versão, uma outra palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Toda a nossa fortaleza é produzida, irmãos, pela alegria do Senhor na nossa vida. Olha que coisa interessante a alegria. Se eu estou alegre, se você está alegre comigo, eu estou forte. O Senhor, quem tentar encostar em mim, quando o Senhor está alegre comigo, olha, vai se dar mal. Se o inimigo vier para cima de mim, vai se dar mal. Né? A Bíblia diz que se vier para cima por um caminho, por 7 caminhos, fugirá de mim, entendeu? Se vier com uma corrente d'água para me sufocar, para acabar comigo, o Senhor levanta lá a sua bandeira, arvorará a sua bandeira contra ele. Né? Se vier o leão, o diabo bramando como leão, de repente eu vou me sujeitar ao Senhor e a alegria dele vai fazer com que eu coloque o inimigo para correr. Então preste atenção, a alegria dele é a minha fortaleza. Então foi isso que Neemias quis dizer. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês estão entristecidos porque a palavra mostrou o pecado de vocês. E com razão. Porém, eu quero dizer para vocês que vocês estão arrependidos. Que vocês se arrependeram. Se vocês estão tristes é porque se arrependeram do pecado. E se houve arrependimento, então o Senhor está contente porque mostra que vocês confiaram nele e vão buscar o perdão dele. Em segundo lugar, vocês levantaram a cidade, vocês levantaram os muros, vocês levantaram o templo, vocês levantaram as casas, levantaram tudo. Então quero dizer para vocês que hoje o Senhor está alegre com vocês. Então, comam as gorduras agora, parem de trabalhar com as gorduras, bebam as doçuras, dá comida para quem não tem, quem não teve tempo de fazer, porque esse dia é consagrado ao Senhor. E acontece que não quero que vocês fiquem tristes hoje. Num dia de consagração ao Senhor, ninguém fica triste. Então agora, a alegria do Senhor é a nossa força. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Interessante. Beber um pouquinho d'água aqui, que falar cansa. Olha o que eu vou te dizer. Bem, então agora nós vamos entender uma coisa. Eu disse a frase que Neemias falou, e vou encontrar outras partes da Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza, a nossa força. Agora que você vai entender como é que eu faço o Senhor se alegrar comigo. O que eu faço nessa terra para que o meu Pai Celestial esteja sempre alegre comigo? De que maneira eu posso fazer isso? Segundo lugar, como eu posso saber, como eu posso ter a certeza de que Ele está alegre comigo? Porque se eu tenho a certeza de que Ele está alegre comigo, se eu tenho a segurança de que Ele está alegre comigo, então eu vou ter segurança para fazer muita coisa aqui na terra e o inimigo não vai poder me atrapalhar de jeito nenhum, porque aí eu vou ser um gigante. Aí eu vou ser um Golias, eu vou ser um Davi na frente do Golias.
Aí eu vou ser Davi na frente do leão, eu vou ser Davi na frente do urso, eu vou ser o Davi na frente do lobo, eu vou ser Davi, vou ter a força e a coragem de Davi. Davi, além da fé, tinha muita força, né? Então, olha que coisa interessante. Os judeus escutaram que a alegria do Senhor era a força deles, eles ouviram os de Neemias, num contexto muito adverso. Não era um contexto favorável, era diverso contexto. Nas últimas décadas, eles estavam lá no cativeiro babilônico, foram 70 anos no cativeiro babilônico. Muitos judeus nasceram no cativeiro, nasceram na escravidão, né? Então, durante todo o tempo do exílio, aquela cidade ficou desolada, Jerusalém, como eu falei. Quando eles vieram, foi tomada por estrangeiro, destruída, roubada, né? Enfim, houve muita humilhação na cidade de Jerusalém. Mas quando eles vêm, eles começam a ter um trabalho de restauração. E aí acontece essa reconstrução que alegrou o coração do Senhor. Alegrou o coração do Senhor. Então eles demonstraram quebrantamento e tristeza. Vai prestar atenção, vai prestar atenção. Eu disse como fazer para que o Senhor se alegre comigo. Eles estavam voltando do cativeiro, sabiam que foram levados para o cativeiro porque havia um pecado, né? Preste atenção. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, você está na prova? Não é porque o diabo é ruim, quer te maltratar, esquece o diabo, deixa o diabo de fora dessa história que não tem nada a ver. Mas quantas vezes a culpa é sua? Quantas vezes é você que não tem um procedimento correto com o Senhor? Quantas vezes a tua língua, a tua boca te afasta da presença do Eterno? Quantas e quantas vezes a tua atitude espiritual, a tua atitude religiosa é negativa, é errônea e te afasta da presença do Senhor? Quando nós nos afastamos da presença do Senhor por atitudes nossas, por erros nossos, por tropeços nossos, nós perdemos a alegria, e quando se perde a alegria, quando a alegria sai, a tristeza entra. Quando a alegria volta, a tristeza sai. Não existe lugar dentro de nós para tristeza e alegria ao mesmo tempo. Aprenda isso. O teu coração, querido irmão, querida irmã, não tem espaço para alegria e tristeza estar se revezando ali. Se um entra, o outro sai. Se a tristeza entra, a alegria sai. Se a alegria entra, a tristeza sai. E quando falamos disso, falamos da presença do Eterno. Se a presença de Deus vem, eu me alegro. E Ele se alegra comigo também. Mas se a gente não faz isso, aí não tem alegria nenhuma. Então, muitas vezes a culpa é nossa. Quando acontece que a culpa realmente é nossa, nós precisamos fazer uma reflexão interior, né? Fazer uma introspecção para a gente ver o que aconteceu de errado na nossa vida e termos a coragem de reconhecer o erro e pedir perdão, se arrepender, voltar, se levantar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, no momento desse, nosso arrependimento verdadeiro, sincero, tem que produzir um toque de alegria no Senhor para que Ele nos restaure. E restaurando, a força volta. E quando a força volta, nós vamos entender que a força dele vai nos trazer a alegria novamente à nossa vida. Então, nós precisamos da força. Não podemos viver sem força na vida espiritual. Dependemos dela. Então isso faz com que a gente procure. Eles aqui se arrependeram, né? Os judeus demonstraram quebrantamento e tristeza. Então os levitas que estavam ensinando a palavra, eles que ministravam, tranquilizaram o povo dizendo que aquele não era um tempo de tristeza. Nós estamos ministrando a palavra para vocês assimilarem a palavra, comerem a palavra, viverem a palavra e se alegrar. Não é tempo de tristeza, nem lamentação, mas um tempo de exultação e contentamento pelo perdão e misericórdia do Senhor. O perdão produz alegria. Foi nesse momento que Neemias então encorajou o povo falando aquilo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Não havia espaço mais para tristeza. O povo agora estava alegre. Saiu do cativeiro, cidade restaurada, tudo restaurado, as terras restauradas, cada um na sua própria casa. Maravilha, só alegria. Por que continuar triste quando tudo já passou? Então, uma coisa é isso, é saber que a alegria que nós produzimos no Senhor é consequência do nosso arrependimento e da nossa posição de andar corretamente na presença do Pai.
corretamente, conforme determina a palavra de Deus. E se você não conhece a palavra, se você não estuda a palavra, você não vai saber andar certo, andar correto, andar direito, para que ele possa você produzir alegria no coração dele, né? É uma coisa interessante que você pega o Salmo número 1, bem-aventurado, né? Feliz, alegre, o varão que não anda segundo o conselho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer, antes tem a sua alegria, prazer, gozo, alegria, palavra bíblica usada, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, junto aos rios, né? Cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, um coração alegre, um coração cheio de força, um Deus alegre, trazendo força para um coração que está meditando a palavra, ele será plantado junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Crente, cristão, irmão, irmã, presta atenção no que diz a palavra, mergulha na palavra, e a partir daí tudo que você fizer, com a alegria do Senhor sendo a tua força vai te fazer prosperar. Quantas pessoas hoje em dia estão andando de cabeça baixa dentro da igreja? Como é que está, irmão? Com Cristo no barco vai tudo muito bem. Vai nada, com essa cara de triste, com essa cara de derrotado, com essa cara de derrotada. Levanta a cabeça, se alegra, glorifica. Porque o Senhor, a alegria do Senhor é a tua força. Tem que levantar a cabeça, tem que se entregar, não. Estou deprimido, porque não sei o que, estou triste, porque nada dá certo para mim. Não dá certo porque você não alegra o Senhor, e o Senhor não te dá força para você reagir e vencer. É assim que funciona. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outro desenho. O desenho é esse. Então, através da revelação, do entendimento, é que o salmista, né, os salmistas, os profetas, vão explicando isso, né? Que todo o ensino, irmão, todo o ensino de Israel, todo o ensino da Torá, da lei, dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, do Novo Testamento, todo o ensino é para enquadrar o povo para andar no caminho reto. Não tem caminho virado para cá nem para lá, é caminho reto. Nem para a direita nem para a esquerda, caminho reto, né? Nosso pé não se desvirar nem para o lado nem para o outro, caminho reto. Não pode ser outra coisa, né? O salmista, quando escreve sobre isso, fala o seguinte, os preceitos do Senhor, a lei, falando da lei, da palavra, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que maravilha quando a gente estuda a palavra. Aqui na nossa igreja do meio, eu vejo o rostinho dos irmãos no domingo, quando está sendo ministrada a palavra, como eles se alegram com a palavra, como eles gostam da palavra, como amam a palavra. Sai todo mundo feliz da igreja. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Salmo 19. É puro os mandamentos do Senhor e alumia, abre os nossos olhos para você enxergar mais longe, para enxergar as oportunidades que você está perdendo. Muita coisa passou pela tua vida, você não conseguiu enxergar, nem fazer, nem ter atitude, porque você estava sem força. E quando você está sem força, é complicado, muito complicado. Para o servo do Senhor, os mandamentos de Deus são prazerosos do coração. As palavras de Deus são a sua alegria. O Salmo, já falei sobre o Salmo, não precisa repetir aqui, mas pelo poder divino, pela força comunicada pelo próprio Deus, seus filhos, nós somos capazes de experimentar uma alegria que transcende qualquer circunstância. Não tem derrota, não tem derrota. Eu gosto muito de um hino de uma cantora evangélica, né? Aquela que gravou O Deus do Mar Vermelho, esqueci o nome dela agora. Ela fala assim, ela tem uma música chamada Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Porque cristão anda de vitória em vitória. Mas a força tem que estar dentro dele. Se não tiver força, não vai a lugar nenhum, né? Tem que ter a força mesmo, né? Então, quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não significa, quando eu falo assim, a força está conosco, não significa que você não vai passar uma luta de vez em quando, não vai passar uma tribulação, porém vai passar com força. Olha a diferença. Porém vai passar fortalecido. Porém vai passar sabendo que não vai ser derrotado.
porém vai passar pela luta sabendo que nada vai te derrubar, nada vai te acabar contigo. Você vai vencer e vai vencer com a força que o Senhor traz, né? Então, muitas tribulações, aflições acontecem, mas a gente vence, tem que vencer. Pelo poder divino, pela força de Deus, nós somos capazes de experimentar qualquer coisa na presença do Senhor. Essa alegria que eu falo do Senhor e a nossa força não tem origem na terra. Ela vem de outro lugar, né? Ela vem de outro lugar. A alegria não tem origem na terra, mas no céu. Não é um mero sentimento passageiro, não é uma mera emoção, não. É uma dádiva do Senhor que brilha na mais escura noite e permanece firme na tempestade da vida. Essa alegria, irmãos, ela é produzida, quando o apóstolo Paulo fala para os Gálatas, é produzida lá no fruto do Espírito. Ou seja, eu vou explicar isso direitinho para vocês, agora lá aqui na frente. É o fruto do Espírito que é plantado em nós e nós temos que cuidar dele. Temos que cuidar do tempo, porque o fruto ele é semeado, mas ele tem que se germinar, conforme germinar, crescer e frutificar, né? São as 3 fases do fruto. Então, esse fruto vem lá do Espírito Santo. Ora, é uma coisa interessante, irmãos, quando eu falei que Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, nós vamos, numa próxima live, vou falar sobre a questão da luz Jesus e da luz igreja. Quando eu falei isso aí, e Jesus Cristo foi embora dessa terra, né? 40 dias após a ressurreição, ele voltou para o céu e ele disse assim: eu mandarei outro Consolador, que ficará convosco para sempre, né? Efetivamente, 10 dias depois que ele partiu, os discípulos, junto mais com um grupo numeroso de pessoas, mais de 120 pessoas, estavam orando no cenáculo e, de repente, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo aparece. O Espírito Santo aparece e chegou assim como se fosse assim, uma coisa que veio tumultuando tudo, né? Porque eles disseram que parecia, né, escutaram barulho assim como se fosse um vento impetuoso, uma ventania tremenda, né? Depois eles começaram a ver línguas, parecendo línguas de fogo, repartidas no meio da cabeça do povo. Foi uma coisa tremenda. E aqueles discípulos, aquelas pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens que estavam no cenáculo, eles estavam num estado crítico, num estado de tristeza, de angústia. Jesus foi embora, cadê Jesus? Ele não está conosco aqui, o que vai ser da gente? Como é que vai ser? Ele disse que mandaria outro, mas isso está demorando. Orando primeiro dia, segundo dia, quinto dia, ele não aparece aqui, e de repente ele aparece. Quando ele aparece, olha, todo o povo que estava no cenáculo, todos eles foram possuídos, tomados pelo Espírito Santo, de tal maneira que saíram dali correndo para o meio da rua, tropeçando, cambaleando, que as pessoas diziam que estavam embriagados, sendo 9 horas da manhã ainda, mas eles foram lá para a praça e começaram a pregar, a falar, anunciar, e com autoridade, com uma coragem, com uma força tremenda. Que foi que eu falei ainda agora? Que a luz tem o raio que ilumina, que aquece e que produz energia. Esse pessoal recebeu a luz para enxergar. A luz iluminou as verdades espirituais que durante 3 anos Jesus havia ensinado para eles. E muita coisa eles não entenderam, mas quando chegou o Espírito Santo, que a luz desceu sobre eles, a cabeça abriu, a mente abriu, o pensamento abriu, o espírito abriu, a alma abriu. Aí entenderam tudo de repente, numa circunstância extraordinária, entenderam tudo. Então a luz, não, o primeiro raio funcionou, iluminou. E estavam tristinhos, estavam meio cansadinhos de orar, 10 dias, não acontece nada, ninguém falava língua estranha, porque ainda não tinha língua estranha ainda na terra, uma profecia, não tinha um profeta para profetizar, para animar, não tinha um pregador para dar uma pregação bonita aí, não. De repente, quando o Espírito Santo dá um superaquecimento no coração deles, que o coração deles virou brasa na hora, e começaram a enxergar e começaram a esquentar, e começaram o coração a arder, e daqui a pouco veio a força. O terceiro raio, o primeiro iluminou, o segundo aqueceu, o terceiro produziu a força necessária que eles não tinham. A força deles naquele dia era 0.
Zero, 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 zero. Não tinha nada. De repente saiu de zero, foi para 100, para 1000, não sei para quanto, que eles saíram lá e encararam todo o povo que estava em Jerusalém. Tinha milhares, irmãos, tinha milhares de pessoas. Eles eram apenas, nem era 12 ainda, era 11 homens que Judas tinha caído. Era 11 homens que estavam acompanhados lá, de mulheres, de garotos, de outros homens, né? Mas os 11 ali, juntamente com aqueles 120 ali, eles saíram encarando milhares de pessoas. Da onde arrancaram aquela força? Arrancaram aquela força porque quando Yeshua subiu, eles ficaram exatamente como eu falei: vocês fiquem em Jerusalém, obedeçam, fiquem em Jerusalém, que o Consolador virá para vocês. E ele veio, e aquela força de repente chega em Jerusalém, começa a falar com uma intrepidez, com uma coragem, com uma ousadia, que espantou todo mundo. Todo mundo foi impactado com aquela palavra, com aquele modo de falar. E olha que Jerusalém estava cheia de rabinos, estava cheia de mestres. Os rabinos que tinham escolas rabínicas estavam lá. A turma que era o top da cultura, da intelectualidade hebraica estava lá. Né? Os grandes rabinos das universidades, das escolas, de outro lugar, de outros países, inclusive, estavam todos ali, porque era o Pentecostes, de várias partes de Israel, estavam todos ali. E de repente, 10 pescadores, e lá ia um cobrador de impostos, 10 pescadores. 10 pescadores. Ele não tinha outra profissão. Né? Judas não era pescador, já tinha sido derrotado, já tinha saído fora. Ficou Mateus, que também era cobrador de impostos, e os outros eram pescadores. Homens indoutos, homens sem um brasão de intelectual, qual deles tinha passado por uma universidade? Qual deles tinha feito um curso para rabino? Nenhum deles. Aqueles homens eram homens fracotes, de repente viraram gigantes. Se tornaram gigantes perante todo mundo, perderam o medo. A força te faz perder o medo de enfrentar as verdades da vida. Estamos atravessando uma onda de pandemia mundial, mas se a fé é a força que está dentro de você, eu não estou dizendo que você não vai morrer de Covid, não. Eu estou dizendo o seguinte: você não tem medo. Pelo menos medo você não tem. Coragem você tem. Você sabe que você vai enfrentar com a coragem, da presença do Senhor, porque dentro de você tem uma força. Deus está alegre com você, você está cheio de força dentro de você. E eles venceram. Venceram porque o Espírito Santo, conforme eu falei, chegou daquela forma, daquele jeito, e mudou tudo. Então, quando nós hoje ouvimos uma pessoa falar: a igreja está assim, a igreja está assada, a igreja está... Na verdade, a igreja está sem força. Só isso. A palavra não está sendo inculcada, não está sendo distribuída, não está sendo massificada dentro da igreja. Olha, estão se fazendo muitos trabalhos nas igrejas e muitas vezes a palavra não é primordial, não é principal. E todo mundo sabe que um dia que o Senhor reclamou, ele disse: o meu povo está perecendo porque falta conhecimento. Não faltam outras coisas, mas o conhecimento falta, eles não sabem a verdade. Como é que eles vão se firmar? Como é que vão se fortalecer? Quando o Senhor disse: meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento, ele disse isso num momento de tristeza. Porque como é que Deus vai ficar contente sabendo que o seu povo está perecendo? Porque a palavra que ele deu, que ele liberou, que ele colocou na terra, não está sendo amada, seguida, aceita, estudada, vivida. A força vem da alegria dele. E a alegria dele é o nosso arrependimento, o nosso quebrantamento e a nossa busca pela verdade através da palavra. Vamos lá, irmãos. Espírito Santo, para nós sabermos se ele está alegre conosco ou não, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante quando escreveu para os Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Deixa eu falar para você. O Espírito Santo é o nosso contato imediato com o Pai. O Pai está lá, sentado em pé, não sei. Você fala que tem trono, mas trono é governo. Ele está no lugar dele, no habitat dele. E conosco aqui nesse mundo, esse mundo terrível, que já é maligno, está o Espírito Santo conosco.
Então, nosso primeiro contato aqui com o Senhor, nosso primeiro contato com a Trindade é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, se você entristece o Espírito Santo, você entristece o céu todinho. Mas se você alegra o Espírito Santo, você alegra o céu todinho. Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, um carimbo para o dia da redenção. Se você entristece o Espírito Santo, o Senhor não está alegre contigo. Se o Senhor não está alegre contigo, o que acontece? Você não tem força. Por isso ele fala, não entristeçar o Espírito. Então, nosso primeiro recurso, nossa primeira visão, nosso primeiro foco é não entristecer o Espírito Santo, é alegrar o Espírito Santo, né? Porque a tristeza do eterno retira a nossa força. E o arrependimento sincero, o quebrantamento sincero, alegra o Senhor, né? Alegra o Senhor, e o perdão restaura a nossa força. Dois casos que eu vou dizer na Bíblia, dois casos rapidinho. O caso de Sansão. Sansão foi nazireu, Sansão lutou, Sansão guerreou, Sansão foi juiz de Israel, Sansão lutou contra os filisteus, derrotava, lutava, ganhava, era invencível, né? Era o único juiz Rambo que apareceu na Bíblia, era ele, porque Sansão não precisava de exército para lutar, ele lutava sozinho e vencia todo mundo, né? Mas um dia, ele falhou e entristeceu ao Senhor. Quando entristeceu o Senhor, cadê a sua força? A mulher cortou o cabelo dele, que era o símbolo da força dele, e daqui a pouco você foi para prisão, cegaram os olhos dele, furaram os olhos dele, completamente derrotado. Pronto. O homem que Deus tinha preparado para uma grande vitória de Israel, o homem que todos os dias alegrava o Senhor quando saía para o campo de batalha, vencendo os inimigos, defendendo Israel, protegendo Israel, né? Era o homem que protegia. Os filisteus não podiam derrotar Israel por causa de Sansão. O homem, quando pegou, um dia ela pegou uma queixada de jumento, matou mais de 1000 lá no campo, lá, o homem era brabo mesmo, era terrível, né? Mas o dia que se afastou do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele, ele entristeceu o Espírito Santo, perdeu a alegria do Senhor e entristeceu, e a força foi toda embora. Foi para a prisão, para a cadeia, e lá na cadeia, arrependido, quebrantado, orando, clamando, se arrependendo, mostrando que realmente estava arrependido do que tinha feito. Quando ele mostrou arrependimento verdadeiro, ele pediu ao Senhor, dá-me força para mais uma vez que eu derroto todos eles. E o Senhor, vendo a sinceridade dele, vendo a honestidade dele no arrependimento, no quebrantamento, lhe restaurou a força. E todo mundo sabe da história. Uma vez restaurado, a alegria do Senhor voltou, a força de Sansão voltou, ele foi lá, chegou no tempo, na hora da festa lá, a Bíblia diz que ele matou mais no dia da sua morte que em toda a sua vida. E cumpriu aquilo que Deus tinha determinado para ele. Perdeu sua vida, mas matou todo mundo, né? Então, ficou sem força, derrotado. A força voltou, vitorioso. Outro caso interessante também é numa parábola, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi para sarjeta, perdeu tudo, gastou o dinheiro todo, a fortuna toda tinha levado, a ponto de um dia ir lá para os porcos todo gordinho, todo comendo, ele ficou com inveja dos porcos. Ah, que até os porcos aqui comem melhor do que eu. Aí ele disse uma palavra poderosa, uma palavra de arrependimento. Quando ele pronunciou a palavra Pai, ele entendeu que ele tinha uma paternidade. E paternidade no mundo espiritual gera força nos filhos. Que coisa linda, que coisa poderosa, não é mesmo? Voltarei para o meu pai. Criou coragem. Não tinha força, mas criou coragem. Quando ele disse, voltarei para o meu pai. E vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Não tem problema se o senhor não me chamar mais de filho. Eu realmente perdi toda a dignidade para isso. Isso demonstra arrependimento sincero, verdadeiro. Mas eu quero confessar que eu pequei. Eu vim aqui só pedir ao Senhor que me dê um empregozinho para eu poder comer. Não precisa nem me botar dentro da casa, não. Me deixa com os empregados mesmo. Se humilhou tremendamente. Quando ele fez isso, ele alegrou o coração do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O arrependimento, o quebrantamento,
produz alegria no coração do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Se levantou, foi lá, o pai viu de longe, abraçou, recebeu de volta e disse: pai, pai, pai. Quando fala pai, ele diz: eu sou filho, eu sou filho, sou filho. Pequei contra ti, meu pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Estou voltando arrependido. Me dá um prato de comida, deixa eu trabalhar aí. Me ajuda, pai. Que coisa forte, né? A paternidade. Tem pastores, tem apóstolos que não gostam dessa palavra paternidade, diz que isso não existe. Existe sim, apóstolo. Existe na Bíblia. Provo para você onde você quiser, o dia que você quiser eu provo, mostro nos versículos, mostro todos os princípios bíblicos da paternidade eu mostro. Para quem quiser, pastor, apóstolo, quem quiser. Existe. Ela existe. Pai é uma palavra criada por Deus. Pai foi um ser criado por Deus. Paternidade foi criada por Deus. Então, Deus é pai. Se Deus é pai, a paternidade existe. E aí, o pai se alegrou com ele, restaurou ele, deu anel, deu sandália, deu vestido, deu comida, enfim, restaurou ele completamente, né? Porque quando a alegria do Senhor se manifestou lá em cima, a força voltou toda para ele. Que poderoso isso, né? Como eu falei aqui, irmãos, está acabando o horário aqui. Eu ia só ler mais um versículo aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você sabe que o capítulo 5 de Gálatas começa falando das obras da carne, né? Porque as obras da carne são adultério, fornicação, inveja, bebedice, glutonaria, etc, etc, etc. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto, não está no plural, está no singular. As obras estão no plural, mas o fruto está no singular. Mas o fruto do Espírito é amor. Depois do amor vem a palavra alegria. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, venha a palavra gozo. Mas gozo é sinônimo de alegria na Bíblia, né? Então a segunda coisa que acontece quando Deus começa a nos amar, porque é fruto do Espírito, não é fruto humano, não é fruto da religião, não é fruto do pastoral, não é fruto do apóstolo, fruto do Espírito. Quando esse Espírito desceu lá em Jerusalém, no cenáculo, ele veio não somente para guardar a igreja, proteger a igreja, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas também para fazer uma semeadura no nosso coração. Porque Jesus Cristo disse um dia que do coração procedem as saídas da vida, né? Que sejam adultério, fornicação, pecado, já está dentro de nós. O diabo, quando vem tentar, o diabo não traz pecado de fora, não. Ele apenas tenta apertar o gatilho daquilo que já existe em nós. Mas o Espírito Santo está ali de plantão, guardando, protegendo, e está fazendo uma plantação em nossa vida espiritual, uma plantação de frutos do Espírito. Plantando amor, plantando alegria, plantando a benignidade, a bondade, domínio próprio, né? Essas coisas todas vão sendo plantadas em nós para que possam frutificar e destruir as obras da carne. Quanto mais o fruto do Espírito cresce dentro de você, mais aumenta a sua força. Quanto mais a pessoa deixa o fruto do Espírito crescer e florescer, mais força terá nessa vida. Imagine um cristão que tenha no seu coração tudo isso que eu vou falar aqui, Gálatas 5, 22, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tudo isso num cristão. Irmãos, isso não é impossível, não. Isso é coisa simples de você conquistar. É coisa fácil de você orar, se entregar, buscar, entender e aplicar na sua vida, e você vai ver como sua vida muda. Porque esses frutos plantados pelo Espírito, germinados pelo Espírito, produz força na nossa vida, porque nesse momento o Pai está alegre conosco. A alegria do Senhor é a minha força, é a sua força, é a nossa força. Quanto mais alegre nosso Pai Celestial estiver conosco, mais força teremos nessa terra para fazer a vontade dEle e andar na presença dEle. Que Deus nos abençoe poderosamente, que a hora chegou e nós temos que terminar. Mas Ele é a nossa força, portanto, viva
para alegrar o Senhor. Cuidado com as atitudes, cuidado quando fala com alguém ou quando fala de alguém. Cuidado com o seu modo de pensar na igreja. Cuidado com a sua crítica. Cuidado com a sua língua ferina. Cuidado com os seus maus pensamentos. Procure ter uma vida correta, uma vida ilibada na presença do Pai. Procure ter atitudes positivas, atitudes que louvem ao Senhor, que adorem ao Senhor, que façam o Senhor se alegrar contigo. Quanto mais Ele se alegra, mais força, mais poder você tem na sua vida. Amém, irmãos? Maravilha. A T. Nunes está dizendo aqui, maravilha, maravilha, pastora T. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Não se esqueça de compartilhar. Peça para um amigo seu se inscrever no meu canal. O canal tem que aumentar o número de inscritos lá, porque tem que chegar num ponto que a palavra tem que ser distribuída para mais gente ainda. Então ajude. Peça para se inscrever no meu canal, compartilhar, acender, tocar o sininho lá, que certamente a bênção é muito grande para mim e para você, e para o reino de Deus todo, em nome de Jesus. Amém? O Senhor... A alegria do Senhor é a nossa força. Oremos. Senhor meu Deus, toda honra, toda glória pertencem a Ti, não a mim, a Ti. A palavra é Tua, Senhor. Portanto, Pai, nesta hora, todos aqueles que nos ouviram, nos assistiram, sejam abençoados na Tua presença e que o Teu nome seja engrandecido na vida deles. Que aqueles que receberem, quando houver compartilhamento, sejam abençoados também, guardados por Ti, e que eles possam cada vez mais se alegrar na Tua presença e ter uma força poderosa na vida deles. É o que nós queremos, ó Pai amado. Sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, nos protege. Tu és a nossa fortaleza. Honras e glória totalmente para Ti, meu Pai. E nos perdoa se falamos alguma coisa que não foi do Teu agrado. Nos ajuda, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e abençoa todo o Teu povo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe poderosamente e até quarta-feira, que estaremos aqui novamente na presença do nosso Pai, em nome de Jesus. Eni Ramos, lá de Juiz de Fora. Eni, eu te amo, Eni. Você e o Paraíba, o Chicão. Dá um abraço nele aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pastora T também. Deus te abençoe, Pastora T. Um beijão para você, em nome de Jesus. Miriam, Fajão também. Todo mundo é bênção. Todos vocês que estiveram aqui, bênção pura. Amo todos vocês, em nome de Jesus. Um beijão para todos. Até quarta, se Deus quiser.